Olá, pessoal! Na aula anterior eu falei para vocês que Lev Vygotsky é um autor interacionista e que eu explicaria para vocês o significado disso. Interacionista por quê? Vem da palavra interação, ou seja, ele é um autor que considera que o ser humano ele se desenvolve, ele aprende por meio das interações que ele estabelece com o meio, com as pessoas que o cercam, com o mundo que o cerca. Como assim, professor? É por meio dessas relações que a gente aprende, é por meio dessas relações, dessas interações que a gente, dessas vivências que a gente se desenvolve. Por exemplo, a gente está interagindo aqui por meio da fala, por meio do vídeo, certo? E ele fala que essas interações que a gente estabelece com o mundo, com os objetos, com as pessoas, elas são relações mediadas. Mediado, o que é isso? Mediado é que alguma coisa serve de ponte para haver essa comunicação, para haver essa interação. Vamos lá. Quando a gente está se comunicando aqui, o que está mediando a nossa relação? A fala. Eu estou falando com vocês. Então, quando a gente se comunica com outra pessoa, a nossa relação ela está sendo mediada pela fala. Ou então, pela imagem. Então, eu tenho aqui um celular, a nossa relação ela está sendo mediada pela imagem, por esse aparelho. O que acontece é que Vygotsky fala sobre signos, ou seja, a nossa relação, a nossa interação com o mundo, ela é mediada ou por meio de instrumentos ou por meio de signos. Vou começar pelo mais fácil, por instrumentos. Digamos que eu estou com fome e eu queira comer um pão. Eu vou ali na cozinha, pego o pão. Para eu poder cortar esse pão, eu tenho que utilizar um instrumento. Que o instrumento é a faca. Então, a minha relação ali ela está sendo mediada por um instrumento, que é pela faca. Bom, eu quero cortar um galho de uma árvore. Eu vou cortar essa árvore com um instrumento, que é com um facão. Então, a minha relação ali com a natureza ela está sendo mediada por meio de um instrumento. Agora, vamos para a parte um pouco mais difícil, que são os signos. Vygotsky fala que a nossa relação, na maior parte do momento, ela é mediada por meio de signos. O que são signos? É alguma coisa que tem significado. A fala, a linguagem, a escrita, ela é signo. Por quê? Se eu coloco aqui, olha, deixa eu pegar aqui um bloquinho e eu vou escrever aqui essa palavra. Que palavra que eu escrevi aqui? Bola, né? Então, assim, quando eu escrevo aqui o B, o O, o L e o A, bola, isso remete o quê? A uma bola. Ou seja, vocês já devem estar pensando aí numa bola redonda, o formato de uma bola. Isso aqui é uma bola? Não, eu só escrevi. Isso aqui são signos que eu construo aqui um aparato na minha cabeça e eu já penso no objeto, certo? Então, Vygotsky fala, que a escrita, elas são signos que me permitem representar todo o mundo material. Ou seja, todo esse mundo aqui. Guarda-roupa. Eu tenho aqui um guarda-roupa, olha. Então, eu estou representando, por meio de uma palavra, uma coisa física. Luz. Aqui, ó, luz. L-U-Z. Eu estou escrevendo uma coisa que não é essa coisa física, mas eu represento essa coisa física. Então, ele fala que a gente tem aqui, na fala, que é um signo, né, na escrita, que é um signo, que ela tem duas funções, que nós temos a função simbólica e a função não simbólica, que precisa de uma representação mental. Como assim, professor Leandro? Já está começando a complicar. Bom, vamos para a função simbólica. Quando eu vou no banheiro e eu vejo ali um chapéu e de um outro lado eu vejo um vestido. Isso me remete a uma coisa simbólica. Ou seja, eu imagino um chapéu, banheiro masculino. Vejo o vestido, banheiro feminino. Certo? Então, isso é simbólico.
Quando não simbólico, é quando entra na questão da representação mental. Ou seja, quando são coisas que representam as coisas do mundo, mas que não são as coisas do mundo, tá? Mas que tem dentro da nossa mente. Foi como eu coloquei aqui, bola. Isso daqui não tem nenhuma representação simbólica com bola. Só que isso me faz elaborar ali uma representação mental da bola. Se eu tivesse aqui o desenho de uma bola, por exemplo, eu teria uma representação simbólica. Agora, como eu só escrevi, olha, tem um conjunto de letras que juntas me fazem pensar na palavra bola. Então, isso é o que Vygotsky fala de representação mental, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de relação direta e de uma relação mediada para vocês. Pensem aí, um bebê uma criança, pode ser uma criança, né? Um bebê, uma criança que tá vendo uma vela acesa ali, vai, coloca o dedinho na chama e queima o dedo. Ele já tira. Ele não viu a vela pela primeira vez. Ele não sabia que o fogo, que a chama da vela queimaria o dedo dele. Numa segunda vez, ele vai ver aqui a vela acesa, ele pode até colocar e já tirar o dedinho. Por quê? Porque ele sabe que ele vai queimar. Ou seja, essa primeira relação que ele colocou o dedo e queimou, foi uma relação direta. Ou seja, ele não sabia que a chama da vela queimava. Nessa segunda situação, em que ele tira o dedo, nem coloca o dedo, a relação dele com essa vela, ela está sendo mediada pela lembrança de uma experiência dele. Agora, imagine uma outra situação. Imagine uma situação que essa mesma criança, ela ia colocar o dedo na vela, a mãe já tirou o dedinho e falou assim, não coloca que vai fazer dodói, vai queimar. Esse é o ponto auge, o auge da nossa discussão. Por quê? Essa relação da criança com a vela não foi uma relação direta. Foi uma relação mediada pela experiência de quem? Pela experiência da mãe. Por quê? Porque a mãe falou, queima. A criança não sabe se realmente queima. Somente foi uma relação mediada por uma fala, por uma experiência da mãe. Que talvez é uma experiência que nem a mãe sabe. Por exemplo, a mãe talvez nem colocou o dedo para saber que queima. Mas alguém contou para ela, alguém repassou esse conhecimento para ela. E aí que entra o ponto auge da escola. Por quê? Porque grande parte da ação do homem sobre o mundo é uma relação mediada não pelas experiências dele, mas pelas experiências de outras pessoas. E é isso que torna mais magnífico na evolução humana. Por quê? Porque se todos nós tivéssemos que reconstruir as experiências de outras pessoas, nós voltaríamos no zero sempre. Então, toda vez teria que um ser humano, que um indivíduo, um sujeito, voltar do zero, do ponto de construção do conhecimento. Agora a gente vai falar sobre linguagem e pensamento para Vygotsky. Imaginem aí uma situação de que um ganso amedrontado, pressentindo o perigo por ser atacado por um lobo, por um cachorro, ele sai abortando o bando inteiro com seu grito. Esse ganso, ele está falando que tem ali um cachorro ameaçando eles? Não. Esse ganso, ele somente está amedrontando o bando inteiro por um pressentimento dele. Ninguém sabe o que realmente está acontecendo. Ele somente está contagiando todos os outros gansos com o seu medo. É aí que Vygotsky fala que, sem uma forma elaborada de comunicação, de linguagem, né, sem uma forma elaborada de linguagem, somente existiriam as formas mais primitivas de vida. Ou seja, é a linguagem que permite a evolução humana. Tá? Então, os signos, que são a linguagem, signos, imaginem essas letrinhas, esses símbolos, tá? Eles são construídos coletivamente, ou seja, eles são uma construção humana. Eu preciso que haja um consenso, que vocês compreendam que isso aqui é bola e não que isso aqui é pão, por exemplo. Então, isso aqui significa bola, o objeto físico bola e não pão.
não óculos, tá? E ele fala, então, que esses signos, que a língua, ela é construída coletivamente. Só que ele fala da fala, tá? Do discurso, e não da linguagem. Até porque linguagem, a gente tem, por exemplo, a linguagem não verbal, mas aqui ele está falando da língua, da fala propriamente dita. Então, para ele, a língua é ela que permite essa comunicação, ou seja, a troca entre os membros da espécie, uma função comunicativa. Então, a língua, ele fala que ele permite duas funções, a comunicação e o pensamento generalizante. Vamos começar com a comunicação. Um bebê, quando nasce lá, e ele quer dizer que ele está com fome, o que ele faz? Ele chora. Então, ele está querendo comunicar alguma coisa para alguém, né? Opa, estou com fome, sei lá, estou com frio, estou com dor. Em um segundo momento da evolução do pensamento lá, a evolução do raciocínio dessa criança, ela vai fazer, não vai utilizar a língua somente para se comunicar, mas também para pensar. Então, imagine aí, a gente pensa utilizando a língua, a gente pensa utilizando a fala. Então, a minha fala, ela está intrinsecamente relacionada ao meu pensamento. A forma como eu elaboro o pensamento, a forma como eu construo todo o meu desenvolvimento psíquico, tá? Quando eu falo, por exemplo, bola, eu estou classificando o mundo em pelo menos duas grandes coisas. Dividam aqui a tela, ó. Tudo que é bola e tudo que não é bola, certo? Então ele fala que a relação entre pensamento e linguagem, ela é tipicamente humana. Ou seja, essa relação entre pensamento e linguagem, que é eu utilizar o pensamento ou eu utilizar a linguagem, a língua, para eu pensar. Olha só, gente, que coisa louca, né? Eu utilizar a fala, que é uma construção humana, ou seja, as palavras, bola, cravo, pau, é coisa que o ser humano construiu. Não existiam essas palavras. E eu utilizo essas palavras para eu elaborar aqui o meu pensamento. Olha que coisa maluca, né? E olha o que Vygotsky fala. Que a fala, ela não nasce com o sujeito, mas ela é construída pelo sujeito. E ela é construída de que jeito? Por meio da inteligência prática e depois avança para a inteligência abstrata. Inteligência prática, professor, o que é isso? Vamos lá, pessoal, estou judiando de vocês, né? Mas aqui esses conceitos são bem difíceis mesmo. Inteligência prática. Imaginem lá, um macaco, ele quer alcançar banana. Ele vê 2 caixotes ali, ele pensa, vou empilhar esses caixotes para eu conseguir pegar a banana. Mas por que ele... Porque ele viu os caixotes. Agora, se aqueles caixotes não estivessem ali, ele jamais ia procurar alguma coisa que desse para ele pegar. Então, esse estágio do pensamento humano é chamado de inteligência prática para Vygotsky. Ou seja, o estágio em que a criança, o ser humano, ele só consegue pensar por meio daquilo que está ao seu alcance ali. Agora, pense em uma outra situação, que é na situação da inteligência abstrata já, quando a gente vai para o pensamento da natureza simbólica. Eu quero alcançar ali aquelas mangas madurinhas. Eu não tenho nada ali, mas eu já penso que eu preciso de alguma coisa para eu alcançar aquelas mangas. Então vai eu procurar uma estaca, um pedaço de bambu, sei lá, para eu poder alcançar aquelas mangas, tá? Professor Leandro, mas como que a criança se apropria da língua para Vygotsky? Vygotsky fala que a criança ela se apropria da língua em um movimento que vai acontecer de fora para dentro. Por quê? Porque quando a criança nasce, essa língua ela já está construída. Só que ela vai se apropriar, ela vai construir tudo isso. E passa por 2 momentos, que é o momento da fala socializada, que é aquela questão da comunicação, ou seja, é o primeiro uso da linguagem. É quando a criança fala com os outros, utiliza essa fala só para se comunicar. E a gente vai para o pensamento generalizante, quando vem para o discurso interior. Ou seja, quando a gente incorpora essa linguagem por meio do funcionamento psicológico. Ou seja, quando eu utilizo essa linguagem para eu pensar também.
tá? Eu falo, eu penso, eu falo. Então, o meu pensamento ele ocorre mediante o suporte da linguagem. Só que entre esse meio termo, entre a fala socializada ali e o discurso interior, Vygotsky fala da fala egocêntrica. Ou seja, aquele momento em que a criança ela está falando para ela mesma. Ou seja, quando a criança está internalizando esse conceito. Pensem ali, uma criança está brincando e ela vai falando. Primeiro eu coloco esse, estou fazendo uma tarefa. Primeiro eu coloco esse, depois eu coloco esse. Para ficar igual eu tenho que colocar esse. A criança ela está falando com ela mesma. Vygotsky fala que nesse momento a criança está colocando para dentro a fala. Ela está começando a utilizar a fala como forma de pensamento, tá? Isso daqui ocorre principalmente em momentos em que a criança está diante de problemas, tá? Que exigem algum raciocínio mental ali um pouco mais elaborado. Professor Leandro, mas como que se dá essa questão entre desenvolvimento e aprendizagem mediante a teoria de Vygotsky? Então, Vygotsky fala que o desenvolvimento ele se dá de fora para dentro, ou seja, a criança aprende e por isso que ela se desenvolve, tá? E a aprendizagem promove o quê? Promove o desenvolvimento. Então, ele aprende porque se desenvolve. E o Vygotsky fala sobre o brinquedo, sobre o brincar. Ele fala que as situações de faz de conta, ou seja, os jogos lúdicos, a imitar papéis, é essencial para o desenvolvimento de uma criança, é essencial para o desenvolvimento psíquico de uma criança. Como assim, professor? Bom, gente, por meio da brincadeira, por meio do faz de conta, a criança transita entre o mundo real e o mundo simbólico. Ou seja, quando uma criança está brincando de casinha ou de escolinha, quando uma criança está brincando de escolinha, ela está ali pegando a função, o papel de uma professora, o papel de um professor, e ela está imaginando um mundo simbólico. Por quê? Porque aquilo ali não é uma escolinha, mas ela está criando, brincando como se fosse, ela está imaginando, então ela está elaborando papéis, ela está criando papéis ali em um plano simbólico, que é o plano essencial para o desenvolvimento psíquico mais elevado. Ou seja, é o simbolismo, é criar simbolismos. Tá bom? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, é bem difícil mesmo esse conteúdo, mas revejam o vídeo quantas vezes forem necessárias, porque eu levei bastante tempo na época da minha facul para eu conseguir compreender tudo isso. E eu imagino que vocês também vão levar um tempinho. Mas vejam o vídeo novamente, tentem entender, e eu vou deixar 2 vídeos aqui complementares também, tá bom? Um abraço e um beijo no coração de cada um.